Olá, seja bem-vindo ao curso de Fatores Humanos na Aviação Civil, CRM. Estamos na nossa 11ª aula e o assunto dessa primeira aula, na verdade são dois assuntos, obviamente interligados, mas são dois, o estresse e a fadiga. Bora ver como é que o estresse e a fadiga vão estar presentes naqueles pilares do CRM e como eles têm que ser combatidos para evitar o nosso desgaste. Bom, primeiro, o que é estresse, né? É claro que todo mundo sabe o que é estresse, todo mundo aí já esteve mais ou menos estressado e sabe do que eu estou falando, mas eu vou trazer um conceito aqui para que a gente possa avançar nesse nosso estudo. Estresse é considerado como uma resposta complexa do organismo humano que envolve reações físicas, psicológicas, mentais e hormonais frente a qualquer evento interpretado como desafiante. Veja, isso não quer dizer que o estresse seja ruim. Um certo nível de estresse, e a gente vai ver isso daqui a pouco, é bom e é fundamental e é inclusive o que nos mantém vivos. É um nível de estresse que nos coloca numa condição de alerta. Essa condição de alerta ela é fundamental para a manutenção da sobrevivência da espécie. Você, fica alerta e fica mais atento. Esse nível de estresse é um nível bom de estresse. O problema do estresse é quando você está no nível de atenção muito baixo ou num nível muito alto e aí você começa a ter umas outras implicações que a gente vai ver como é que funcionam aqui. Mas então o estresse é uma resposta do organismo, uma resposta complexa do organismo a essas questões, a esse evento aí visto como desafiante. E essas reações são físicas, são psicológicas, são hormonais, né? Bora ver como é que funciona aí essa questão do estresse. Quais são os fatores que provocam o estresse? Bom, o estresse pode ser provocado por fatores físicos, fisiológicos e psicológicos também. Os agentes físicos, carga de trabalho, ninguém aguenta, né? Temperatura muito alta ou muito baixa, o nível de ruído, né? Cabine de aeronave, chão de aeroporto, porta de hangar, iluminação e os espaços de trabalho em si, né? Como é que é dimensionado o espaço de trabalho? É amplo, é apertado, é escuro, é frio? São fatores físicos que vão efetivamente interferir, que podem interferir, podem gerar estresse aí para as pessoas. Os psicológicos são os fatores emocionais, doenças de família, preocupação financeira, problema de relacionamento interpessoal, entre outros, tudo aquilo que vem do nosso psicológico, os impactos que podem ter esse relacionamento aí com pessoas, no ambiente de trabalho, o ambiente familiar, isso vai impactar. E o fisiológico, falta de sono, alimentação ruim, falta de exercício ou de condicionamento físico, conflito de horário de turno de serviço, tudo isso é fisiológico, vai acarretar também implicações e vai gerar estresse. Então, a gente tem os agentes físicos, os psicológicos e os fisiológicos que, via de regra, atuam todos juntos, ao mesmo tempo na nossa cabeça, e isso gera um estresse danado, né? Você sabe exatamente do que eu estou falando, não preciso me explicar muito para que você entenda o que é o estresse. Fases do estresse, isso é interessante. O estresse tem uma fase inicial que é a fase de alerta, quando o nosso organismo sente que deve reagir imediatamente a uma determinada situação, aumentando o metabolismo do corpo. Então, você está andando ali, de repente, uma rua mais escura, um lugar mais afastado, e você, já entra numa fase de alerta. Já sobe o batimento cardíaco, aí há uma reação fisiológica, o batimento cardíaco já aumenta, a pressão sanguínea aumenta, o nível de alerta vai lá para cima, os hormônios começam a circular e você já começa a ficar mais esperto. A fase de alerta é uma fase boa de estresse, não é ruim. Adaptação. Começam a existir alterações no corpo e na mente, dores musculares, cansaço excessivo, dores de cabeça, falta de concentração, instabilidade emocional e depressão.
Isso aí é quando você é submetido a uma carga de estresse muito grande durante muito tempo, o corpo começa a se adaptar. E ao se adaptar, ele começa a ter reações dessas que a gente acabou de falar aí. Perda de memória, falta de concentração, dor de cabeça, inclusive a depressão, que é uma doença muito séria e que precisa ser levada com seriedade, precisa ser estudada com seriedade. A outra fase é a fase da exaustão. Aí é a fase crônica. Aí esticou demais a corda, ela vai partir. É onde a doença realmente se manifesta e se instala, e essa fase de exaustão, você pode ter inclusive uma síndrome de burnout, que é aquela que você apaga e perde tudo e zera, dá um reset, né? É como se o organismo desse um reset de tanto estresse, uma sobrecarga muito grande, ele dá um reset para poder te salvar, e aí você esquece coisas, enfim, é muito perigoso chegar à exaustão por estresse. O que a gente faz para se prevenir do estresse? Né? O que é recomendado? Primeiro, você precisa entender o que está causando o estresse e tentar trabalhar para cessar isso aí. É o trabalho? Reduz a carga. Não sabe dizer não? Comece a dizer não. É a família? Senta com todo mundo e tem uma conversa séria, franca, assertiva, para o pessoal parar de perturbar você, para que você possa ter um pouco de paz de espírito, senão você vai pirar. Além disso, é indicado desenvolver e manter a qualidade de vida por meio da adoção de hábitos saudáveis. Alimentação saudável, exercícios físicos, dormir mais cedo, dormir uma quantidade de horas que te satisfaça, procurar algum tipo de lazer e hobby. Tudo isso você já sabe, mas fica aqui a recomendação para que você trabalhe a prevenção do estresse, né? E aí, vamos embora ver essas fases do estresse num gráfico, um gráfico que eu acho bastante interessante, que é aqui, ó. Ele mede aqui no eixo X, ele tem o tempo, no eixo Y ele tem o esforço, né? E aí ele vai colocar as 3 fases e ele vai chamar ali, dessas 3 fases você tem 2 situações possíveis. Você tem o distress e você tem o eustress. Você tem o distress, eustress, distress de novo. E aí, já para deixar claro que o distress é sempre ruim, o eustress é a parte boa. Então, ó, nessa primeira fase aqui, vamos começar no tempo zero, lá embaixo, lá no eixo XY, no encontro das coordenadas, no tempo zero, a gente tem lá o nível de estresse lá embaixo, né? Pouco esforço, e aí o que você tem? Você pode ter ali, por pouco esforço, por ser pouco acionado, está muito apático, está muito parado, você pode ter somatização física dessa condição de apatia, você pode ter fadiga e você pode ter, inclusive, depressão. Na medida em que o estresse vai aumentando, que o esforço vai aumentando, você vai entrar na fase do eustress, que é a melhor área, né? A área de melhor desempenho e conforto. É onde você está feliz ali, o happiness, você está alegre, está tranquilão, está de bem com a vida, está bombando no trabalho. A resiliência, você passa a desenvolver uma capacidade, uma resistência aos percalços do trajeto, você leva não e continua em frente, e você leva uma pancada, vai lá, dobra, mas não quebra. E você encontra aí nessa fase os lovers working, aquelas pessoas apaixonadas pelo trabalho, que gostam muito do que estão fazendo com prazer, que estão fazendo com satisfação. Essa é a melhor fase, é aí que a gente precisa se manter durante o tempo todo. Agora, quando você exagera em tudo isso aí, você entra no outro de stress, e aí você passa para a questão da sobrecarga, e aí você vai ter falta de sono, você vai ter pressa para tudo, você vai ter fadiga, você pode desenvolver síndrome do pânico e você pode chegar a uma síndrome de burnout e aí zerar, resetar e ter que começar tudo de novo. Isso não é legal. Conheço algumas pessoas que tiveram burnout e não é uma situação agradável, mexe muito psicologicamente com você, então muito cuidado. Há como reverter essa sobrecarga, há como tirar um pouco o pé, puxar um pouco a manete e reduzir um pouco e manter-se ali no eustress, trabalhando por prazer. Eu sei que a vida nos conduz à sobrecarga, os horários, as possibilidades, o escritório na mão, através do celular, a vida passou a ser portátil, né? O trabalho passou a ser portátil. Cuidado, dê um tempo, dedique-se àquelas formas de prevenção lá do estresse.
O estresse pode te levar à fadiga. E aí o que é a fadiga, né? Veja aí a cara desse cidadão no cockpit da aeronave. Será que ele está fadigado? Será que ele está cansado? Fadiga é representada por uma sensação de cansaço físico ou mental, alterações fisiológicas e mudanças no desempenho em decorrência da duração do tempo de trabalho ou da hora do dia em que é executado. Muitas madrugadas, muito tempo trabalhando, muito tempo sem folga. Eu conheci pessoas que se vangloriavam de nunca ter tirado férias. Eu não consigo entender como isso é bom, como isso pode ser motivo de orgulho. Não, eu nunca tirei férias. Meu amigo, você não sabe o que você não sabe o que perdeu a vida inteira. Não dá nem para dizer isso para as pessoas, né? Você não sabe o que perdeu a vida inteira e não tirar férias, né? A gente precisa parar. A gente precisa, para não chegar nesse ponto de fadiga, porque aí já é um reflexo físico. Você está cansado mesmo, você dorme e não recupera, né? Você começa a ter diminuição no desempenho, começa a dormir pelos cantos, começa a esquecer as coisas. Isso compromete a consciência situacional, isso compromete a tomada de decisão, isso compromete a segurança operacional. Fadiga é algo extremamente perigoso. Olha o outro sujeito aí também, dentro do avião, veja lá, acabado, trabalhou 2, 3, 4, 5 madrugadas, olha como é que fica. A fadiga provoca a redução da habilidade cognitiva, você passa a não perceber o que está acontecendo, da tomada de decisão, o tempo de reação, você está mais lento, está mais lento, mais moroso, da coordenação e da força, até força o sujeito perde. A fadiga reduz também o estado de alerta, a capacidade de concentração e de atenção na execução das tarefas, tendo influência direta no padrão de desempenho. O sujeito fadigado, o desempenho dele é ruim, é abaixo do esperado. Bom, estresse e fadiga, extremamente danosos para a operação, para o ser humano, claro, mas extremamente danosos para a operação, para a segurança de voo. E aí, como é que a autoridade aeronáutica internacional se comporta? No Brasil, seguindo a recomendação da OACI, a ANAC introduziu na nossa lei, nossa nova lei do aeronauta 13.475 de 2017, introduziu a gestão do risco da fadiga humana. E a lei determina, na verdade a OACI introduziu em 2011 e a ANAC agora na lei em 2017 determinou que isso fosse feito. Deu um prazo aí para que isso seja feito, mas já determinou que isso seja feito. O artigo 19 da lei regulamenta o sistema de gerenciamento de risco da fadiga humana a ser implantado pelos operadores aéreos. Então, agora é lei, as empresas têm que implantar um sistema de gerenciamento do risco da fadiga humana, seguindo uma recomendação da OACI lá de 2011, que já vem preocupada com isso há muito tempo, né? Então, agora, recentemente, esse sistema não está... A ANAC ainda não disse exatamente o que é isso. Algumas empresas já têm, até porque sofrem certificações internacionais de alianças para poder voar no mundo inteiro, para poder fazer code share, para poder fazer parceria com empresas internacionais. Fabricantes de aeronave também determinam. Então, algumas grandes empresas internacionais já têm, brasileiras que fazem voos internacionais já têm um sistema de gestão de risco da fadiga humana, mas a ANAC de fato ainda não regulamentou. A ANAC fez o seguinte, ela abriu uma consulta pública para elaborar um documento, um regulamento brasileiro de aviação civil, vai ser o número 117, vai ser o RBAC 117, que vai tratar do tema e assim que a ANAC publicar isso, ele passa a ter força de lei na área de aviação civil. Então, ainda tá aí em formação, esse RBAC 117, ele não está pronto, a consulta pública fechou, a ANAC deve estar produzindo o documento, mas ele ainda não está pronto. Mas veja, já está na lei 13.475 e já há uma determinação da OACI de 2011. Então, nós estamos no caminho certo, pensando num sistema de gerenciamento do risco da fadiga humana. E aí vai atacar o estresse, vai atacar a sobrecarga de trabalho e, sobretudo, a fadiga humana. Tranquilo até aí? Bom, a gente falou ali de consciência situacional, que a fadiga reduz a capacidade de observação, e aí a gente precisa entender o que é essa consciência situacional
para avançar aqui no nosso estudo. Então, o assunto da nossa próxima aula é consciência situacional.